No Imóvel Class TV deste sábado, você vai conhecer diferentes modelos de puxadores. Donos de prédios históricos tombados pelo patrimônio aguardam liberação de empréstimo a juros baixos para reformar os imóveis. E veja ainda os detalhes do primeiro parque de neve indoor das Américas, que fica em Gramado, na Serra. É sábado às 10 da manhã aqui na Band, eu espero você. Olá, bom dia! O Imóvel Class TV está começando. E no programa de hoje você vai conhecer diferentes modelos de puxadores. Escolha o que melhor combina com a sua casa. Donos de prédios históricos tombados pelo patrimônio aguardam liberação de empréstimo a juros baixos para reformar os imóveis. E veja ainda os detalhes do Snowland, o primeiro parque de neve indoor das Américas, que fica em Gramado, na Serra. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV começa agora. Uma atração em Gramado, na Serra, está encantando os turistas. É o Snowland, o primeiro parque de neve indoor das Américas. O sul do país enfrentou temperaturas de 40 graus nos últimos dias, mas na Serra Gaúcha existe um refúgio. Um parque de neve em Gramado garante a diversão e o alívio para o calor dos turistas. Refrescamos bastante. Congelamos, na verdade. Bem frio. Tem gente que até se deita no chão congelado. Eu nunca acertei a neve aqui. Cada vez que eu venho pra cá, a neve veio antes ou veio depois. Mas dessa vez eu falei, não, essa vez eu vou ver neve. Essa não tinha como errar a neve dessa vez. Essa não. Excelente ideia esse parque temático, né? Uma opção a mais de férias para os brasileiros, porque aqui você brinca todo mundo, né? A temperatura por aqui é de 3 graus abaixo de zero. A neve é produzida por equipamentos, mas tem as mesmas características que a verdadeira. Se você pegar agora a neve, você vai ver que ela é molhada, como é a neve, ela é fria, como é a neve. A construção do parque de neve custou 60 milhões de reais. O empreendimento é de uma família da Serra Gaúcha em parceria com investidores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. São 14 mil metros quadrados de área construída, mais da metade com temperaturas geladas. O local foi aberto há 3 meses e tem capacidade para receber até 3 mil pessoas por dia. Os visitantes podem esquiar, patinar no gelo e praticar outros esportes. Difícil resistir. Eu decidi experimentar o airboard, descendo uma montanha de gelo deitado em uma prancha. Muito legal! Nossa! Experiência muito bacana e pega uma velocidade isso aí, né? Claro que nem sempre é fácil manter o equilíbrio. Ajuda, quer o equilíbrio? Eu quero. O negócio é punk, meu. Tá difícil? Tá difícil, mas é gostoso, né? A diversão é legal. É legal, né? Você já levou vários tombos. É, vai ter mais alguns até lá o final. Eu falei, isso não é para brasileiro, isso é para europeu. O Parque de Neve inaugura um novo eixo de desenvolvimento entre Gramado e Nova Petrópolis. O valor dos terrenos dos arredores aumentou 5 vezes e já existe a expectativa de novos empreendimentos na região, como um resort e um hotel de águas termais. A gente está entrando agora numa caverna do gelo, onde existem réplicas de animais que viveram há mais de 10 mil anos, na era glacial. E eles são bem reais. Apesar de todos os bichos pré-históricos, quem encantou a Mariana foi o tradicional boneco de neve. Está adorando o passeio, a baixinha também está curtindo muito, é a nossa primeira vez aqui. Ela curte tudo, e aqui é bem temático, né, as coisas, ela está curtindo todas, né, filha? Encontramos até um casal em lua de mel que fugiu dos programas românticos. Também não é só romantismo, né? O casal tem que se divertir junto. Com certeza, se divertir e esquentar, né? O principal, né? Nesse lugar aqui.
Mas todo esse cenário não estaria completo sem uma guerra de bolas de neve. Sobrou até para o repórter. Dá pra fazer até um bolinho, é bem gelado. Eu levei uma bolada de neve no meio da gravação. Eu tenho que me vingar dela quando ela menos espera. O que você pensou na hora lá? Tá lá o repórter fazendo uma gravação e aí? Ah, deu uma sacanagem, né? É brincadeira, né? Tem que aproveitar que depois vai ser um calorão. How I'll hate going out in the storm, but if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. O puxador, ele tem o poder de deixar um móvel lindo ou um móvel feio, porque ele é o detalhe do móvel. Depois do puxador, o móvel é madeira e linhas retas. O puxador ele pode dar um estilo clássico, ele pode dar um estilo clean, ele pode trazer cristais, cores pro móvel. Então ele acaba definindo o estilo do móvel e o quanto esse móvel vai agregar ao ambiente. É um segmento que não tem muitas empresas do ramo e a gente então costuma fidelizar o nosso cliente. O nosso cliente que entra aqui na nossa empresa, o nosso arquiteto, ele vem aqui, traz os projetos dele para cá e acaba criando um círculo de sócios da empresa. A gente buscou aqui exemplos de tecnologias que a gente pode usar para demonstrar os nossos produtos. Aqui a gente tem alguns exemplos de puxadores desenhados, puxadores que foram feitos, que não foram feitos na indústria por si só, foi desenhado esse puxador com um design diferenciado. Aqui a gente tem alguns exemplos de puxadores com cristais. Essa tecnologia dos cristais é uma tecnologia top também, porque esses cristais eles não caem do puxador. E aqui nesse outro painel, a gente tem outra tecnologia top, que são os cortes a laser nos puxadores, que eles fazem esses desenhos com um design diferenciado também em vários modelos de puxadores. O traço do arquiteto está intimamente ligado com essa escolha dos acessórios. A gente hoje entende que o puxador é como se fosse uma joia rara numa vestimenta. Então o que acaba acontecendo? Um puxador de design, um puxador bem elaborado, ele agrega um valor à mobília que acaba deixando com que toda a decoração, todo o ambiente que a gente projetou fique mais elaborado e fique também com um valor visual muito maior. O puxador, ele não é simplesmente uma alça que foi lançada, desenhada e jogada no mercado. Alguém estudou a ergonomia, o tamanho, a condição, a proporção daquele puxador, se é para gaveta, se é para porta, gaveta pequena, gaveta alta. Então, afora todo esse estudo técnico do uso dele, tem essa questão do design, tem essa questão do acabamento. Então, por exemplo, a pessoa sozinha, nos dias de hoje, não usaria um puxador dourado, porque o dourado nos remete a Luís XV, Luís XVI e outras épocas. Já acompanhado de um profissional, o dourado vem à tona com muita velocidade, com muita força. Por quê? Porque o grande público se apoia no nosso trabalho, se apoia no nosso conceito, no nosso conhecimento. Esse apartamento é um apartamento de cobertura, ele fica próximo do mar. Ele é um apartamento de uma família de Caxias, eles moram lá, mas eles veraneiam aqui. Aqui esse ambiente foi, na verdade, bem com a característica de uma das moradoras.
Ela pediu que ela queria essa característica mais romântica, provençal. E dentro disso, a gente, analisando o gosto dela, a gente então escolheu as cores e papel de parede, cortinas. Na verdade, a ideia era que o apartamento ficasse com uma cara de praia, que tivesse essa coisa leve do branco, do azul, mas também com esse toque provençal. Aqui nós estamos na parte superior do apartamento, que ficou toda a área social. A parte íntima fica na parte de baixo, os quartos e aquele hall que a gente viu primeiro. E aqui, então, a gente fez uma área toda integrada, onde, como a família é grande, eles pediram que fosse um estar amplo, né, com a cozinha integrada, o jantar, uma área de lareira e com essa vista para o mar e serra, que é privilegiada. Bom, aqui a gente trabalhou um home, que ele é numa laca branca bem leve, e a gente misturou com essa palhinha natural, que dá um detalhe, que traz a praia para dentro de casa. Aqui é um ambiente externo, né, que ele integra a cobertura, né, e aqui a gente trabalhou com um deck de madeira com vários degraus, né, para ter uma vista ali panorâmica de toda a praia, porque aqui nós temos uma vista 360 graus. Né. Trabalhamos com fibra sintética, né, tem esse ambiente aqui, mais a mesa, a espreguiçadeira. Então esse elemento permite que possa ficar na chuva, então o cliente não precisa se preocupar, né, ter o transtorno de estar carregando para dentro, então fica despreocupado e tem a mesma característica, né, da palha, daquele elemento rústico que a gente quer trazer para esse ambiente, né? Ele não perde essa característica. Bom, aqui a gente está na suíte master, né, da casa, e aqui o cliente pediu para trabalhar com um ambiente mais romântico, né? Então uma exigência do casal foi a cama com dossel, né, que a característica da cama dossel é esse tecido na cobertura da cama, né? Nós trabalhamos com o ambiente todo integrado, onde a gente trabalha com a banheira integrada no quarto, né? A cuba também, então o banheiro ficou separado, o closet, e aqui ficou a cuba e o spa, né, integrados. A gente trabalhou aqui com o travertino, ele polido, e aqui ele no seu estado natural, né? Diversos casarões aqui no estado fazem parte da história das cidades e os donos desses imóveis aguardam a liberação de um empréstimo com juros baixos. O recurso vai servir para restaurar esses prédios privados tombados como patrimônio histórico. A história presente nas paredes deste casarão de esquina foi sendo apagada com o passar do tempo. A falta de conservação deu aspecto de abandono ao prédio construído há mais de um século. Este arquiteto fez um projeto para restaurar o imóvel na parte interna e externa. Veja como a fachada atual deve ficar após a recuperação.
Essa é uma das casas com a arquitetura mais expressiva do ecletismo aqui em Porto Alegre. Ela é uma casa de 1906 e foi feito um projeto com bastante cuidado, com bastante levantamento de detalhes, né? Um levantamento cadastral bastante minucioso, com a maior quantidade de detalhes para que se pudesse fazer um futuro restauro. No entanto, os proprietários não têm condições de pagar à vista pela restauração. A expectativa é por um empréstimo com juros baixos. Seria muito bom essas linhas de financiamento, porque ajudaria esses proprietários que têm a boa intenção de fazer o restauro e não têm condições financeiras, né? O governo federal prometeu no ano passado emprestar 300 milhões de reais para recuperar casarões antigos, particulares como este, que ficam em áreas tombadas da cidade. Seria uma solução para os proprietários que querem restaurar, mas não têm os recursos disponíveis. O problema é que até agora nenhum centavo do dinheiro prometido foi liberado. O financiamento com juros baixos está previsto no PAC Cidades Históricas, programa que também vai recuperar prédios públicos. O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, garantiu por meio de assessoria que a linha de crédito para imóveis privados não foi abandonada. Mas o órgão confirmou que não há previsão de lançamento do edital, um documento que vai explicar quais as regras para pegar o empréstimo. O coordenador da Memória Cultural de Porto Alegre explica que os recursos são essenciais para recuperar os casarões. Os imóveis privados, eles sofrem de uma falta de incentivo, na medida que o que a legislação prevê, a legislação de proteção, é no máximo uma diminuição ou uma isenção do imposto predial e territorial urbano, IPTU. E isso é muito pouco para uma recuperação de um imóvel inteiro, porque muitos proprietários privados esperam essa possibilidade, não é, de um recurso com baixo nível de juro e de uma possibilidade de recuperar principalmente o que é essencial no patrimônio: cobertura, rede elétrica, calhas, que é o que estraga, que é o que danifica. Em Porto Alegre, um dos locais com maior concentração de casas antigas e mal conservadas é a Avenida Independência. Uma delas é a Casa Godoy, que foi desocupada devido a problemas de conservação. E vejam a ironia, quem trabalhava aqui era justamente a equipe de patrimônio histórico da cidade. Na mesma rua está o casarão que abrigava a Boate Cabaré, destruída por um incêndio em maio deste ano. A fiação elétrica antiga pode ter contribuído para propagar as chamas. O presidente da Associação de Moradores da região espera ansioso pela linha de crédito para imóveis antigos, que poderá mudar o visual de muitas cidades. Muda completamente a paisagem e a gente teria uma avenida muito mais bonita, muito mais interessante e agradável. Toda vez que você visita um casarão antigo, você quer saber um pouco da história, você termina sabendo da história da casa e da cidade em si. Então, no momento em que não se cuida do patrimônio, a gente descuida da cidade. Bom, nós estamos num laboratório de análises clínicas, o Laboratório Nobel, aqui no coração do Moinhos de Vento. Quando os clientes me procuraram, no briefing inicial, eles já me pediram dois aspectos muito importantes que eu tinha que considerar. Um, que o laboratório não ficasse com aquela cara de laboratório de análises clínicas, né? Uma coisa branca, sisuda, rígida. E a outra coisa, o outro aspecto muito importante foi áreas bem delimitadas. Como o espaço era amplo, né, eu tinha essa sala inteira sem essas divisórias, eu imaginei que divisórias eram necessárias, mas que não fechassem essa amplitude desse espaço. Eu usei com a finalidade de divisão de espaços, mas sem fazer essa divisão como se fosse uma parede ou como se fosse um biombo, né? A função dele é de separar o espaço, mas ficar este vazado. Eu começo já a função dos brises, já de partida, quando tu entra no laboratório, já tem 5 brises para separar a entrada do espaço da cafeteria, né? Que a gente apelidou de Coffee Place. É um espaço que tu vem, tu te serve, senta enquanto tu espera ser chamado a hora do atendimento, né? Então eu coloquei esse bar
essa bancada de bar, se a pessoa quiser ficar lendo uma revista, e essa mesa com essas cadeiras, né? Porque a pessoa serve o café e senta para esperar a sua vez de ser atendida. Esse é o espaço da recepção. Na verdade, ele começa já na entrada com esta fileira das 9 Barcelonas que eu coloquei como poltronas de espera. Eu fiquei imaginando se por acaso todas as poltronas estivessem ocupadas, como ela é muito ampla, a mãe pode sentar com a criança, ou namorados podem sentar juntos, né? Então ela meio que tem essa função da namoradeira. E ela também tem o design, que foi algo muito bem pensado. O escritório pensou muito no design na hora de quebrar com esta simetria dos brises, dos balcões. E que tem essas cadeiras da coleção One. Ele é um designer que eu gosto muito do trabalho dele, Konstantin Shirks. Eu não sei qual é a nacionalidade, mas ele é muito bom. Ele tem esta cadeira, essa coleção, que ele faz como se fosse uma teia de aranha. E eu acho que isso quebrou com esta linha reta do brise, dos balcões, né? Esse espaço, né, que nós batizamos de Espaço Kids, ele também foi um dos espaços pedidos pelo cliente para as crianças ficarem esperando, né? Eu imaginei uma televisão e uma mesa. E na hora de fazer o design de interiores deste espaço, eu imaginei esses 2 blocos descendo, só que a mesa, um dos painéis se transformou em mesa. E quando eu estava analisando a planta, eu pensei, por que não utilizar esse espaço com uma amarelinha? Então eu criei esta amarelinha para a criança ficar brincando enquanto ela espera. Eu fiz com que os banheiros no teto eles continuassem com as barras de madeira dos brises para dar a continuidade do espaço. Ou seja, eu estou no laboratório, mas eu sei que eu não saí do laboratório, né? Eu entrei no banheiro e eu vejo os brises continuam. No fundo eu botei esta pastilha azul. E esse projeto foi muito bem executado por esta empreiteira que eu trabalho. E os clientes ficaram muito satisfeitos, porque realmente, quando tu entra no laboratório, tu pensa, não, ele não tem cara de laboratório mesmo. Em instantes tem mais Imóvel Class TV, mas antes confira as informações do Minuto Cresci de hoje. O consumidor normalmente busca uma imobiliária. Quando ele quer vender, comprar local, um imóvel, ele vai sempre buscar um escritório imobiliário de um corretor de imóveis ou imobiliária, uma pessoa jurídica estabelecida na praça. Mas em alguns casos é possível que aquele atendimento pessoal, direto, não esteja sendo dado por uma pessoa habilitada, ou seja, um corretor de imóveis inscrito no conselho. Por isso que é importante, o Cresci pretende inclusive lançar agora uma campanha de conscientização da população para se prevenir de riscos, no sentido de que sempre exija a exibição da carteira de corretor de imóveis, a carteira profissional ou a cédula profissional que o conselho expede para o corretor de imóveis, que exija essa apresentação sempre no início do atendimento para saber se está sendo atendida por um corretor de imóveis realmente registrado no conselho. Se ela não foi atendida por um corretor de imóveis, a rigor essa pessoa não faz jus aos honorários de corretagem. Honorários de corretagem são devidos ao corretor de imóveis. Por isso que o consumidor tem que estar sempre atento.
Me baseei na arquitetura desta casa, né? Uma arquitetura bastante clássica, né? E aonde eu trouxe, então, o contemporâneo clássico. Fiz o inverso, não o clássico contemporâneo, mas sim o contemporâneo clássico. Eu trouxe esse ano uma tendência muito grande, que é esta madeira em alto brilho, né? Esse revestimento, que é o ponto alto hoje na decoração, né? Principalmente quando se trata de uma decoração onde busca um estilo um pouco mais clássico. Madeira, né, ela te dá este aconchego, né, ela aquece, né, ela abraça, e isto é extremamente importante, né, numa decoração. Né? Claro que combinado a este, né, eu fiz uma dobradinha com o revestimento na madeira e também o tecido na parede, né, que é outro revestimento que aquece bastante. Eu trouxe aqui uma estante, né, onde temos aqui um total de 36 nichos. E então aqui é para brincar um pouco, né? Então, aonde tu joga livros, aonde tu joga adornos, enfeites, né? Questões assim, podemos colocar adornos bastante modernos, bastante contemporâneos, como também alguma coisa antiga e até mesmo objetos afetivos, né? Que tem este valor afetivo. E aqui eu joguei fora dessa estante este quadro, que quem assina é Vasco Prado, né? Um quadro onde tem tudo a ver com este perfil de cliente. Geralmente esse estilo agrada a clientes acima de 50 anos, sem dúvida alguma, né? Onde já viveu, já vivenciou coisas, já viajou, enfim, né? Ou mesmo não fez nada dessas coisas, mas assim, ó, aprecia, né? Aprecia a arte. Geralmente esse cliente procura este aconchego, né? O belo, mas o belo versus funcionalidade, versus esse aconchego, esse abraço. Bom, gente, eu sou o Rogério Link Figueira e foi um prazer ter estado com vocês. Espero que tenham gostado deste ambiente. Muito obrigado. O Imóvel Class TV de hoje fica por aqui. Nós nos vemos no sábado que vem. Um ótimo final de semana para você e até lá!